Olá, Deus abençoe a sua vida. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, hoje nós queremos falar acerca da carta Severa. Essa carta foi escrita antes da segunda carta aos Coríntios, essa carta que foi canonizada. Mas antes de entrar no assunto, peço a você que se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito, dê um like, compartilhe esses vídeos, acione o sino para você não perder nenhum desses vídeos e também comente, porque a partir do seu feedback nós podemos melhorar a qualidade desses vídeos. Essa carta severa, ela é mencionada em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8. O meu nome é Antônio Paulino, e Paulo ele diz assim, nesse escrito de 2 aos Coríntios, no versículo 8. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, quando ele diz a minha carta, se reportando à carta severa, e ele diz assim, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Então ele cita nesse versículo umas duas vezes, ele se reporta a essa carta severa para dizer que essa carta trouxe alguma animosidade entre o apóstolo e também entre os coríntios, ou alguns membros da igreja, porque essa carta não tinha por objetivo atingir todos os membros da igreja, porque existiam os membros que tinham compreendido a proposta do apóstolo Paulo, mas como na igreja de Corinto, como na igreja do primeiro século, nas igrejas do primeiro século, sempre havia ou existiam aqueles que eram insubordinados, sempre existiam os falsos mestres. E em Corinto não era diferente. Existiam também os imorais, a gente pode perceber isso no capítulo 5, no versículo 1 de 1 aos Coríntios, que havia imoralidade. Paulo diz que imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios existia. E Paulo, então, ele é severo, ele é disciplinador nessa carta. E essa carta trouxe, então, algumas dificuldades de relacionamento entre o apóstolo Paulo, que já não era tão boa, porque muitos já não aceitavam o apostolado de Paulo, já tinha, assim, rejeitado o seu apostolado. Eles entendiam que Paulo não foi chamado entre os 12, não está mencionado ali em Mateus, os 12. Então, alguns não entendiam que Paulo era apóstolo de Jesus Cristo. E por isso, Paulo ainda manda essa carta com o intuito de corrigir distorções que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. E Paulo, então, para mediar esse conflito gerado, e além da carta que ele havia enviado, ele envia também Tito, um amigo seu, um companheiro, que mais tarde Tito vai para a igreja de Creta, para poder ser pastor, ser bispo ali na igreja de Creta, para colocar algumas coisas em ordem. Então Tito era um grego, mas uma pessoa de tamanha importância no ministério do apóstolo Paulo. E mais uma vez ele foi mediar, ele foi tentar apaziguar esses conflitos gerados por essa carta severa ali na igreja de Corinto. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona que essa carta trouxe até mesmo tristeza para ele, em função da seriedade, da severidade que existia no corpo dessa carta, mas que era importante, porque Paulo não simplesmente escreveu essa carta para trazer disciplina para a igreja, mas Paulo queria que eles tivessem seus nomes escritos no livro da vida. A intenção do apóstolo Paulo é que aqueles que receberam Jesus como seu Salvador não se perdessem, mas que eles mantivessem a alegria da salvação. Esse era o intuito de Paulo. Paulo não queria simplesmente trazer uma correção para dizer eu corrigi, para assim envaidecer, para trazer assim contentamento para o seu ego. Essa não era a proposta do apóstolo Paulo, mas era que eles tivessem, ou mantivessem os seus nomes escritos no livro da vida. Lá em Hebreus diz assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja, ou melhor, alguns membros incorriam o risco de não ver o Senhor. E Paulo não queria que isso acontecesse, por isso que ele escreveu essa carta. Amados, é importante
em alguns momentos, trazermos palavras de correção, porque lá em Hebreus também diz que Deus, ele disciplina aqueles a quem ele ama. E as escrituras, elas precisam ser mencionadas em alguns momentos nesse sentido de trazer correção. Até porque Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então as escrituras têm essas prerrogativas de corrigir, de admoestar, e os líderes não podem se isentar, eles não podem se abster de, em alguns momentos, trazer palavras de correção baseadas na palavra de Deus e com o intuito de recuperar, com o intuito de salvar aqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho do Reino. E essa carta, apesar dessas animosidades que foram provocadas por essa carta, Paulo ele esperava uma resposta dos irmãos lá de Corinto, desses insubordinados, desses falsos mestres, desses imorais. E quem iria trazer essas notícias seria o próprio Tito, que levou, ou melhor, que foi lá mediar esses conflitos. Então Paulo ele se dirigiu para se encontrar com Tito, e em determinado momento ele não pôde encontrar com Tito em Troade, e então ele conseguiu se encontrar com Tito na Macedônia. E para surpresa de Paulo, Tito trouxe boas notícias com relação a esse conflito que havia sido gerado em função dessa carta. Ou seja, graças a Deus, a igreja que estava descontente com o apóstolo Paulo, que não o aceitava como apóstolo dos gentios, como apóstolo de Deus, como apóstolo de Cristo, a igreja, pelo Espírito Santo, foi convencida de que essa carta era necessária e de que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, essas foram as boas novas, as boas notícias que Tito trouxe. Tito trouxe esse feedback, então, para Paulo, e isso trouxe alegria para o coração de Paulo. Paulo ficou, então, feliz com essa boa resposta que essa carta provocou. Ainda em princípio, trouxe desgastes, trouxe animosidades, mas agora ela produziu frutos dignos para arrependimento, e a igreja se arrependeu. E no capítulo 7, versículos 6 e 7, Paulo, então, ele redige, ele diz o seguinte: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade e do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Então Paulo ele menciona que nessa segunda carta aos Coríntios, ele menciona que todo esse processo, todo esse desgaste que ocorreu com os irmãos ali insubordinados da igreja de Corinto, mas quando eles deram ouvido à palavra de Deus, quando Tito ali mediou, certamente orou com eles, e graças a Deus eles compreenderam qual foi o propósito dessa carta. Que nós possamos também compreender qual é o propósito das Escrituras, qual é o propósito daqueles que nos ensinam, daqueles que nos admoestam, porque a disciplina, muitas vezes ela não é boa, assim, em primeiro momento, mas a disciplina, ela nos traz crescimento. E que nós possamos também, nos momentos certos, nos momentos precisos, admoestar de acordo com as Escrituras Sagradas, com amor, com zelo, a fim de que aqueles que estão fugindo do propósito voltem para o caminho e sejam alcançados pela graça de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.